Olá pessoal, tudo bem? Eu já falei para vocês em outros vídeos que a linguagem R ela é vetorizada, isso é, você faz operações sempre em vetores. Quando você tem um vetor e você precisa fazer uma operação nela, você aplica essa operação nesse vetor e a operação acontece em todos os elementos desse vetor, ou dessa matriz, ou desse data frame, pedaço do data frame. Eu já comentei isso com vocês, a gente já viu o exercício. Mas se você precisar, eventualmente, fazer um laço, fazer um condicional, colocar isso dentro de um script e tal, o R também tem essas facilidades para você na linguagem, quer dizer, não é limitado a só operações vetoriais. Então no vídeo de hoje vocês vão ver como que vocês fazem esses elementos de programação tradicional, laços, condicionais, funções customizadas e como que você coloca tudo isso para rodar. Então, toca a vinhetinha. Olá pessoal, continuando o curso de R. Hoje vamos falar sobre programação, um pouquinho de scripts, condicionais com ifs, função if-else, laços for, while e repeat, controle de fluxo e funções definidas pelo usuário. Bom, eu já falei um pouquinho para vocês sobre os scripts do R, que você cria um arquivo, aqui a gente está convencionando a extensão .r, e aí você consegue carregar esse arquivo usando a funçãozinha source. Os arquivos de script do R são bem simples, você usa Joguinho da Velha como comentário e coloca todos os comandos que você quer que sejam executados. Você pode criar funções ali dentro, pode mandar mostrar, pode gerar gráficos, pode fazer o que você precisar dentro do script e depois carregar isso dentro do R. Uma das maneiras de executar, para você não precisar carregar o R e depois fazer um comando source, é rodar rscript test.r, por exemplo. Aí ele executa e te dá a resposta no teu console aqui, bem tranquilinho. A outra maneira, como nós já vimos, né, é carregar no source. Tudo bem, pessoal? Então carregar scripts do R é bem tranquilinho, bem sossegado, vocês já brincaram com isso, só para dar mais uma revisada nisso e também falar sobre o rscript. Vamos falar sobre os comandos condicionais. Os comandos condicionais, como qualquer outra linguagem de programação, é feita através de if e else, muda um pouquinho a sintaxe aqui ou ali, mas é basicamente if, aí entre parênteses você coloca uma condição, entre chaves você coloca os comandos que vão ser executados caso essa condição seja verdadeira, e caso contrário, quer dizer, se essa condição não for verdadeira, executa os comandos que estão dentro do else. Claro que você não precisa necessariamente colocar o comando else, ele é opcional, mas a gente sempre mostra que você pode ter essa possibilidade. Aqui tem um exemplo bem simples, olha só. Eu estou executando tudo no console lá do R, então por isso que está o prompt maior e o prompt com mais aqui. Então, aqui é só um exemplo, tá? X recebe 1. Se x menor que 0, vai colocar dentro da variável sinal o valor negativo. Aí essa chaves que está aqui, ó, ela fechou com essa chaves que está aqui. E aí eu posso executar um comandinho else. Else daí if. Se o x for igual a 0, aí abre outras chaves aqui. Aí o sinal recebe neutro e fecha essa chave. Então, essa chave que está aqui está fechando com essa chave que está aqui. Aí outro else, lembrando que esse else é deste if. Aí mais um if, se o x for maior do que 0, aí abre chaves. Fecha chaves aqui. Sinal recebe positivo, e daí esse fecha-chaves está fechando esse abre-chaves aqui. Quando você manda mostrar o sinal é positivo, porque ele é 1, ele não vai entrar aqui, então ele vai para o else, não vai entrar aqui, então vai para o else, como esse if vai ser positivo, né, vai ser verdadeiro, ele executa sinal, recebe positivo, está aqui o resultado. Então, apesar de eu ter falado bastante para vocês que o R é vetorial, que você tem que fazer as operações vetoriais, você ainda tem comandos que não são vetoriais, que servem para programação comum, como a gente está acostumado, tá? Mas em especial o comando condicional, você tem também o comandinho if-else, que ele é vetorial, tá? Como assim? Você passa um vetor, aí esse vetor aqui, ele vai ser um verdadeiro ou falso, né? Vetor verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai retornar esse valor que você colocar aqui, né? Valor se true. Se for falso, ele vai retornar esse valor aqui, valor se falso. Então tem aqui, ó, if-else. Aí você tem um vetor de verdadeiros ou falsos. Quando for verdadeiro, ele retorna 1, que é o que eu coloquei aqui, né? Falso retorna -1, falso retorna -1 e true retorna 1.
Isso aqui pode parecer estranho. Eu falei, poxa, mas para que eu vou querer um vetor de booleanos e retornar 1 ou 0 aqui? Então, é que a gente usa o if-else não com vetores de booleanos, mas com operações que geram vetores de booleanos, como por exemplo aqueles condicionais em cima de vetores. Olha só que legal. Eu tenho um vetor de 1 a 10 aqui, bem simples, e aí eu quero mostrar ímpar ou par para cada elemento. O que eu faço? Eu faço o resto da divisão por 2. Se for igual a 0, eu mostro par. Se não for igual a 0, eu mostro ímpar. Então, olha que legal. O meu vetor, eu gero ímpar, par, ímpar, par. Eu gero os resultados conforme um condicional. Por quê? Porque esta operação que está aqui, ela me retorna um vetor de booleanos. Quer dizer, ela vai fazer, essa operação vai ser feita sobre cada elemento. Então, por exemplo, vamos pegar um pedaço do vetor, o 1. 2 e 3, tá? Tem os outros elementos aqui. Para cada elemento do vetor, ele vai verificar se o resto da divisão é 2. O resto da divisão por 2 aqui é 0? Não, então é falso. Aí vai pegar o próximo. O resto da divisão por 2 é 0? Sim, então é verdadeiro. Aí pegar o próximo. O resto da divisão por 2 é 0? Não, então é falso. Então ele vai fazer tudo isso para todos os elementos. E aí esse vetor verdadeiro ou falso, entrando no if-else, tá? Ele faz essa comparação e retorna ou esse valor ou esse valor. Então veja, a gente não usa, como eu mostrei aqui para vocês, com vetores, necessariamente vetores verdadeiro ou falso. Eventualmente você vai ter um resultado que vai ser assim inerentemente, mas não é o caso. A gente usa principalmente quando a gente quer fazer uma operação que essa operação gera para mim esse vetor de booleanos, ok? A mesma consideração a gente faz para os laços, tá? Quando a gente vai operar vetores, a gente não precisa necessariamente, dependendo da operação, claro, fazer um laço para isso. A gente é acostumado, nós que viemos de outras linguagens de programação, nós somos acostumados a, dado um vetor, quer operar o vetor, faz um laço. Então, a gente, quando começa a trabalhar com R, a gente traz muito dessa herança de outras linguagens, tá? Vocês viram até agora que a gente não falou sobre condicional, não falamos sobre laços, nada. Todas as operações que nós fizemos, elas foram feitas em cima de vetores. Tá? Então, tinha um vetor, faz a operação inteira e acabou. Tem uma matriz, faz a multiplicação e acabou. Mas, eventualmente, se você precisar fazer um laço porque a operação que você quer fazer, você não quer fazer com uma operação vetorial, ou ela precisa ser feita daquele jeito porque tem mais coisa, sei lá, alguma coisa assim, você pode usar os comandos for para fazer laços. Tá? Então, o for ele funciona assim, ó. É uma variável que está dentro de um conjunto. E a cada volta desse laço, essa variável recebe um elemento desse conjunto aqui. Por exemplo, for i, então a variável i que está dentro desse conjunto, para cada volta do laço, ele recebe um valor desse conjunto. Como isso aqui é um vetor de 1 a 5, na primeira volta ele recebe 1, na segunda volta recebe 2, na terceira volta recebe 3, na quarta volta recebe 4 e na quinta volta recebe 5. Aqui também, ó, eu tenho um laço, né, que a variável i está dentro desse conjunto. Como esse conjunto é um vetor de letras de 1 a 5, a cada volta do laço ele vai receber uma letra. Lembra que as letras é aquele vetor de letras minúsculas? Então o i vai receber A, depois ele vai receber B, depois C, depois D, depois E. Aqui tem os exemplos, ó. Eu usei a funçãozinha sec para gerar uma sequência de 10 a 20 de 2 em 2 e a variável i para varrer essa sequência. Tá aqui. Aqui eu usei uma função sec para gerar um vetor de 1 a 6 com passo de 0 a 5 e a variável i varre esses valores aí para mim. Aqui também eu gerei uma sequência de 10 até 1 com passo de menos 1 e a variável i vai receber esses valores aí. Então veja que se você quiser fazer laços tradicionais, digamos assim, você consegue fazer laços tradicionais em R. Tá? Não é recomendado. Se você tem uma operação vetorial, em geral as funções vetoriais do R elas são um pouco mais otimizadas para fazer esse tipo de operação do que você fazer laços comuns. Aqui outro exemplo, ó, tem um vetor normal, tá? Com os valores 10, 15 e 20, e aí o i, né, a variável i, vai varrer cada um desses elementos aqui, ora vai receber 10, ora vai receber 15, ora vai receber 20. Aqui eu tenho uma lista. Tá? Veja que isso aqui é uma lista, quando eu faço asList eu estou convertendo esse vetor em lista. Portanto, o laço for também varre listas, e a cada volta do laço ele recebe um elemento da minha lista. Olha só, vamos ver aqui um exemplo de lista. Aqui eu tenho uma lista que tem 1, 2, 3 elementos, ok? O elemento prim, o elemento seg e o elemento ter. O elemento prim é uma string, o elemento seg é outra lista, com os valores A,
10 e B20, e o terceiro é um vetor. Quando eu faço um laço nessa minha lista, tá? Olha, perceba que eu coloquei esses tracejados aqui só para pular entre um elemento e outro, para a gente poder diferenciar entre um elemento e outro. A hora que eu mando mostrar o x, o elemento, ó, na primeira vez ele mostra a string oi mundo, na segunda vez ele mostra para mim a lista, e na terceira volta do laço, ele mostra o vetor com os dois valores. Então, com listas ele funciona bem tranquilamente também. Aqui um outro exemplo de listas com uma lista dentro da outra. E aí, nesse caso, o que você quer é entrar das listas que estão dentro da sua lista principal aqui e mostrar os elementos lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho uma lista que tem ainda prim, seg e ter, mas eu não quero mostrar como quando eu mostrei aqui, ó, cada elemento, e daí se o elemento é uma lista, mostra a lista, se o elemento é um vetor, mostra o vetor. Eu quero mostrar cada um deles. Tá? Então, como nós fazemos? Olha só, tem um laço na lista, aí para cada elemento da lista eu faço um outro laço e mostro o valor. Perceba que ele consegue entrar, ó, na string ele mostra a string tranquilo, na segunda lista ele mostra os elementos da lista bem tranquilo, e no terceiro elemento, que é um vetor, também ele mostra. Claro que para fazer isso daqui, nós já vimos uma função que faz isso de um jeito bem simples, que é o unlist. O unlist é aquela função que pega a sua lista e transforma num vetor de elementos. Tá? A diferença é que o unlist ele faz coerção dos dados, então você só tem que tomar cuidado com isso. Mas o unlist já faz esse tipo de construção para nós, sem precisarmos fazer um laço dentro do outro. Se eu tenho uma matriz, por exemplo, uma matriz de 1 a 12 com 6 colunas com 6 linhas, né, e 2 colunas. E aí eu quero varrer todos os elementos da matriz para fazer alguma coisa? Bom, a gente já sabe que a gente pode fazer essas funções matriciais todas de uma vez só. Mas aqui eu estou dando uma possibilidade para você. Então, se você quiser varrer a matriz, desculpem, você pode varrer ela assim, ó. Linha de 1 a n row da matriz, coluna de 1 a n col da matriz, e aí mostra a matriz de linha, coluna vezes 10, tá? De novo, você não precisa fazer isso daqui. Ok? Se você fizer só matriz vezes 10, ele já faz isso para você, sem você precisar ficar se preocupando com isso. Mas, eventualmente, você pode precisar varrer uma matriz, então, funcionamento para varrer uma matriz é normal, como nas outras linguagens de programação. E é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Por exemplo, imagine esse laço aqui. O que esse laço está fazendo? Eu tenho um vetor, aí eu estou gerando índices, ó, seq-along, lembra que eu mostrei para vocês que ele gera índices começando no primeiro elemento em 1, indo até o final. Aí eu estou fazendo um laço de 1 até esses índices que eu tenho do vetor x. Aí eu estou pegando e atribuindo ao vetor x, na posição i, o vetor x sobre 10. Isso daqui é uma construção que a gente, quando vem lá de uma linguagem de programação tradicional, vamos colocar assim, a gente é acostumado e pensa em fazer desse jeito. Tá? Então a gente tem que sempre lembrar que o R ele é vetorizado, isso é, eu consigo trocar todo esse trecho de código por só isso daqui. Então eu não preciso, em geral, eu não preciso fazer laços para resolver as minhas coisas. Ok? Você não precisa, você basta lembrar que o R é vetorizado, que você consegue fazer todas as operações com vetores de um jeito único e de uma vez só. Tá? Então, por exemplo, esse laço mas eu quero varrer o meu vetor. Não precisa, você faz a operação direto aqui. E aí, se você precisa de operações mais complexas, a gente consegue depois, com umas funçõezinhas apply, deixa eu colocar aqui para vocês, que a gente vai ver em outro vídeo, a gente consegue executar para cada elemento do vetor qualquer função, inclusive funções que você pode criar. Ok? Outra maneira de fazer laço também é com o while. Né? Enquanto essa expressão for verdadeira, ele executa esses comandos, por exemplo, i recebe 1, i menor ou igual a 10, print i recebe i mais 1. Está aqui o laço clássico que mostra os elementos de 1 a 10. Tá? Então o while também funciona desse jeito, bem tranquilo, bem fácil. Outro laço que nós temos é o repeat. A diferença entre os outros laços é que o repeat não tem condição de saída, você não tem como sair dele, a não ser que você execute um comando de quebra de laço, que é o break. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu estou fazendo um repeat, e aí numa determinada condição eu faço o break. Aí ele sai desse laço repeat, senão ele vai ficar para sempre ali num loop infinito. E aí os controles de fluxo, como por exemplo, para controlar o laço repeat, a gente tem o break e o next. O break ele simplesmente sai do laço, já contei para vocês, ele simplesmente vai
a hora que executar vai sair do laço. E o next ele vai para a próxima iteração. Então, saiu do next, ele volta para a próxima iteração, ok? Então, esses são os comandos de laço que a gente tem em R. Esses laços são parecidos com os laços que nós estamos acostumados com as linguagens tradicionais, e lembrando que eu consigo fazer, acho que todas as operações que eu preciso fazer em R sem usar esses laços, tá? Ou a grande maioria do que a gente precisa tradicionalmente de trabalhar com vetores, com matrizes, com dataframes, corrigir valores em dataframes, fazer essas operações com os nossos dados e operar os nossos dados, eu consigo fazer sem laços. Então, a ideia de vocês é tentar não usar esses laços para as coisas, tentar pensar de forma vetorial. Aqui alguns exercícios, então escreva um laço que varre os números de 1 a 7 e imprime seus quadrados usando o comando print. Isso aqui é para exercitar laços, tá? Dá para fazer sem laços também. Usando laços, varra uma lista de números aleatórios gerados por R-norm, mas pare se o número encontrado for mais que 1, ou maior que 1, né? Usando laços, varra a lista de números aleatórios gerados por R-norm, mas use o comando next para pular os números negativos. Use laços alinhados para criar a matriz abaixo. Faça a alocação prévia da matriz com valores NA. Então, gerar essa matriz aqui, ó, ela tem um jeitinho diferente de ser criada aqui para você dar uma olhada. E inicie a matriz com NA. Crie o seguinte dataframe, olha só, dataframe que tem o nome, que tem o sexo, que tem a idade. E usando o comando if-else, crie uma coluna, mais uma coluna aqui, chamada TIM booleana, que indica se a pessoa possui menos de 20 anos. Então, usando o comandinho if-else, você vai ter que criar mais uma coluna no dataframe, verificando se ela tem menos de 20 anos. Outro, crie o seguinte dataframe com A valendo esse cara, B valendo esse cara, F valendo esse cara, D valendo esse cara, está aqui a criação do dataframe. Adicione uma quinta coluna usando as seguintes regras. A quinta coluna tem o valor da coluna 2 se a coluna 1 é NA. Olha só as regrinhas para vocês fazerem. A quinta coluna tem o valor da coluna 4 se a coluna 2 é NA. E a quinta coluna contém o valor da coluna 3 se qualquer outro caso acontecer. Então, o resultado seria isso aqui. Aqui não está bem formatadinho, mas a quinta coluna seria isso aqui, ó. Então, usando essas regrinhas, você vai ter que criar comandos que resolvem essas regrinhas para você. Você vai criar essa quinta coluna nesse dataframe. Outro exercício aqui, cria uma matriz com 10 colunas contendo 100 mil números, sendo os números de 1 a 100 mil. Faça um laço for que calcula a soma de cada linha dessa matriz. Perceba que eu não precisaria fazer isso com laço, tá? A gente só está treinando os comandos aqui. Crie o seguinte dataframe. Vetor 1, vetor 2, vetor 3, está aqui o dataframe. E faça um laço genérico sobre as colunas deste dataframe, efetuando o seguinte cálculo. Se a coluna for numérica, calcula a média. Se a coluna for de texto, calcula a soma dos caracteres na coluna nchar. Então, você vai ter que fazer uma verificação ainda para saber se é numérica ou não. E aí você vai fazer um if, né, um condicional, e aí você vai fazer essas operações conforme cada tipo de coluna. O último ponto bem legal sobre programação, essa programação clássica, digamos assim, são as funções customizadas, ou UDFs. Tá? A sintaxe básica das funções customizadas é essa aqui. Você dá o nome da função, aí você recebe a palavrinha reservada function com a sua lista de argumentos e, entre chaves, o corpo da função. Isso é o que a função faz. Para você retornar da função, você usa a funçãozinha return. Por exemplo, olha aqui, ó, minha função, tá, eu dei um nome, esse ponto aqui está aqui porque eu quis colocar, mas não precisa ter o ponto. Recebe function com todos os seus argumentos, aí todos os comandos, e aí returne resultado que você quer. Olha só outro exemplo aqui, agora um exemplo de verdade, né? Por exemplo, potência vai ser uma função que recebe dois argumentos, x e o n, e ela retorna x elevado a n. O return aqui você tem que colocar parênteses, tá? Em outras linguagens não precisa, coloca ponto e vírgula aqui, a gente tem que colocar. Se você mandar mostrar só potência, ele vai mostrar para você a definição da função. Então, para qualquer função que você fizer, ele vai mostrar para você a definição da função. E para chamar a função, basta usar o nome dela, potência 23, retorna 8, né? Que é o que ele vai mostrar. Aqui tem uma funçãozinha mais complexa, olha só, a função média, ela recebe um function que recebe valores, quaisquer valores, abre chaves.
Aí dentro da função, n recebe length de valores, o tamanho desses dados que você passou. Aí a média é igual à soma de todos os valores divididos por n, e aí você retorna a média. De novo, pessoal, nós temos uma função que calcula a média dos valores, que é min, ok? Nós estamos só treinando aqui, nós estamos treinando a criação de funções. Aí, por exemplo, eu passo uns dados, chamo média com os dados, ele retorna para você 25, que é a média dos valores. Bem tranquilinho. Todos os parâmetros para funções são passados por cópia, não existe passagem por referência. Por isso que se você alterar esses parâmetros dentro da função, não vai alterar os valores de fora, os valores que você passou, tudo bem? Então, isso tem que lembrar com bastante calma, tem que sempre estar lembrando disso. Aqui tem um exemplo, olha só, eu criei uma função chamada, com toda a criatividade que Deus me deu, né, função, que recebe function de x, então eu passo um x. Aí, em x, eu gero um elemento oi, que recebe tchau, e retorna o x. Para chamar essa função, nós vamos criar uma lista A com o valor teste. Olha só, mando mostrar o A, ele mostra o teste para mim. Aí eu chamo a função, essa minha função aqui, passando o A como parâmetro e retorna em y. Vamos ver o nosso resultado. A hora que eu mando mostrar o y, continua aqui, ó, a hora que eu mando mostrar o y, ele retorna o teste e o oi. Por quê? Porque eu peguei o x, adicionei o oi e retornou. Mas a hora que eu mando mostrar o A, que foi a lista que eu passei como parâmetro, ela continua igual, indicando que não há relação entre a variável x que você passou na função e a variável A que foi passada do lado de fora. Isso é, ele fez uma cópia de A para dentro do x e agora o x aqui é uma variável completamente diferente do A e não tem como eu fazer passagem por referência, beleza? Os parâmetros podem conter valores default, então vamos lá. Função potência é uma function que recebe x e y igual a 2. Isso é, se você não passar o y vai receber o valor 2. Então, returne x elevado a y. Se eu passar potência de 10, a hora que você mandar imprimir o resultado da potência de 10, vai dar 100, porque você não passou o parâmetro y, você passou só o parâmetro x. Então, ele vai fazer 10 ao quadrado. E aí, se você passar 10, 3, aí ele vai executar 10 elevado a 3 e vai dar 1000. Se você quiser verificar se um parâmetro não foi passado, você pode usar a funçãozinha missing. Olha só que legal. A minha mesma função de antes, minha função potência, eu tenho a função, né, que recebe x e y, mas aí se o cara não passar o y, eu não quero que dê problema, eu quero colocar um valor default aqui, por exemplo, ou verificar se ele não existe, tá? Então, se está faltando o valor x, if missing x, x recebe 50 e aí eu chamo x elevado a y. Tá? Aqui está o nosso exemplo que eu rodei lá no R. Tá? Se eu passar a potência de 10, ele assume o y2. Se eu passar os dois parâmetros, ele calcula. Se eu não passar nenhum parâmetro, olha só, potência sem nada, ele faz 50 ao quadrado para mim. Tranquilo? Funções são bem sossegadas, são bem tranquilas. E a gente usa muito funções em R, muito mesmo, tá? A gente sempre está criando funções, até porque eventualmente a gente vai precisar operar um vetor com uma função customizada que nós fizermos, então a gente sempre usa funções, tá? Exercícios, né? Criar um script R chamado funções R e escreva nele as seguintes funções. Para calcular o quadrado de um número, para receber duas matrizes e retornar a sua multiplicação, para receber um dataframe contendo uma coluna nome e uma coluna idade e retornar a média das idades, para receber um dataframe contendo uma coluna nome e uma coluna idade e retornar uma lista com os dois dados, nome e idade, da pessoa que contém a maior idade. Carregue o script no R e execute as funções. Então, esses são os exercícios para vocês brincarem com funçõezinhas. Relembrando, pessoal, eu quero deixar claro que o R ele é vetorial, tá? Todas as operações, quer dizer, a maioria das operações dele são vetorizadas. Isso significa que você não precisa fazer laços para executar a maioria das coisas que você vai precisar. Portanto, tentem sempre executar as suas operações usando a característica vetorial do R. Tá? A gente vai ver depois as funções apply que vão ajudar vocês nas operações que vocês não conseguem fazer. Essa é a principal característica do R, é ele ser vetorial e você poder executar essas operações direto nos seus vetores, tá? E matrizes, e dataframes, e listas também. Mas, eventualmente, se você precisar, então, tá aqui um trecho de código que você pode usar, usando laços, usando condicionais e assim por diante, tá?
Prestem bastante atenção nas funções, porque as funções vocês usam muito. Então vocês vão precisar dessas funções em todos os seus scripts que vocês fizerem, vocês vão executar com funções. E depois fica melhor você executar com funções, porque você pode criar o seu script, carregar seu script sem que na hora da carga ele já saia executando o seu script. E você possa ir lá e chamar as funções, parametrizar melhor os seus códigos e assim por diante. Beleza? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, para que assim que eu estiver colocando outros vídeos vocês recebam a notificação. E vamos para o próximo!